Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2016, domingo. Esse é o verbete de número 3.663. Ele tem 8 páginas, 52 logias e 29 máximos. O tema é angústia humana, dentro da especialidade parapatologia. Quem escreveu esse verbete com muito critério, um verbete de 8 páginas, muito bem escrito, é o professor David Vieira. Quem que é o professor David? Ele já consta aqui no nosso livro dos 500 verbetógrafos, aqui no nosso álbum de família. Aqui. O professor David ressomou em 26 de outubro de 1991 em Tupanciretã, é uma cidade próxima de Santa Maria, não é isso? Atualmente reside em Santa Maria e conheceu a Conscienciologia em 2008, por meio do CIP, o Curso Integrado de Projeciologia do IIPC. É voluntário da Conscienciologia desde 2013, no IPC também, e professor de Conscienciologia desde 2014. E ele está terminando o curso de Direito. O primeiro verbete que ele publicou foi Comércio Farmacêutico. Foi em 2014, né? Então vamos lá. Definologia. A angústia humana é o conjunto de diversos estados emocionais negativos, perturbadores ou desagradáveis, tais como melancolia, vazio existencial, carência afetiva, depressão, medo, tristeza, solidão, entre outros, experimentados pelas consciências, homens e mulheres em variados momentos da existência intrafísica. O holopensene pessoal angustiado, o holopensene pessoal da psicossomaticidade, a holopensenidade ansiosa, a ausência da ortopensenidade, a falta de acalmia pensênica, o holopensene pessoal melancólico, o holopensene depressivo, a pressão holopensênica das consciências carentes, a contribuição da consciência tenepsista para aliviar a pressão holopensênica assediadora no horário da angústia humana. A melancolia, a preocupação, o sofrimento, o desalento, a apreensão, a autorrejeição, a carência afetivo-sexual, a falta de reflexão, o autoassédio, as automimeses dispensáveis, os traumas não superados, os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, sobre a depressão atingindo percentual da população mundial, o desgosto com a própria vida de modo geral, a insatisfação com a carreira profissional, as pseudofugas psicológicas e assim por diante. Tem mais de 20 linhas a patologia. Na parapatologia nós temos a ausência de autovivência do EV profilático, os assediadores extrafísicos promovendo a evocação de memórias tristes nas consciências, o sofrimento das consciências habitantes da baratrosfera, o acoplamento energético com consciências angustiadas, tristes e carentes, a melex, a lástima das consciências ingressantes na baratrosfera por meio do suicídio, a paracomatose, a parapsicose pós-dessomática, o assédio entre consciências, os satélites de assediadores, as consciências revoltadas com a própria dessoma e assim por diante. Dentro da argumentologia, na página 10, no tópico taxologia, ele lista aqui 10 personalidades de grande influência da ciência convencional e da filosofia, refletindo sobre a angústia humana e a eterna busca pela felicidade. Na página seguinte, no tópico terapeuticologia, ele comenta que a consciência pode alcançar a remissão ou alívio da angústia humana pelo emprego lúcido do ciclo autoconsciencioterápico, demarcado, por exemplo, pelas 4 etapas dispostas aí na ordem funcional. Vale a pena dar uma olhada. E na acabativa, dentro da remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Ansiedade, carência insatisfeita, desdramatização, melex anunciada e vazio existencial. A angústia humana demonstra a consciência a urgência da promoção de reciclagens existenciais profundas por meio do abandono das ilusões alienantes e do autoconhecimento pacificador. Você, ao passar por situações angustiantes, ainda apela para fugas psicológicas, deixando-se manipular pelos exploradores da fé,
Ou prefere mergulhar na autopesquisa a fim de promover a autopacificação íntima? Na bibliografia específica, ele traz 26 referências e na webgrafia, 6 fontes são listadas aqui. Na mega-análise elaborada pela equipe da Enciclosapiens, nós temos melancolia, ansiedade, solidão, medo, desassossego, preocupação, automimese, autoassédio, apreensão, desalento, desânimo, autoabandono, carência, tristeza, mágoa, felicidade, pacificação, ressexologia, parapatologia e reurbexologia. Agora, dentro dos questionamentos, nós temos o seguinte. David, vale a pena, antes da gente começar, você contextualizar a motivação que você teve para escrever esse verbete, por que você se interessou por esse assunto, que é um assunto bastante interessante porque realmente acomete muita gente na SOCIM. Ok, então, boa tarde a todos. Primeiramente, apesar de ser um verbete bem angustiante, é com muita satisfação e alegria que eu retorno, então, para apresentar esse segundo verbete, mas eu comecei a analisar, então, até uma vivência pessoal, um pouco nessa angústia humana, que isso foi antes de conhecer a Conscienciologia, que eu era portador da síndrome do estrangeiro. Então, alguns desses sintomas, podemos dizer assim, por exemplo, depressão, sentimento de vazio existencial, melancolia, ou que a gente chama de melim. Eu comecei a superar isso, então, a partir do conhecimento da Conscienciologia, mas digamos assim, um grande motivador é de prestar, então, uma assistência, se possível, às consins e também às consexes que ainda demonstram ter esse padrão. Eu também verifiquei alguns livros, principalmente o Manual da TENEPS, que fala no horário da angústia humana, né? Então, para quem, de repente, está nos assistindo pela primeira vez, vale a pena dar uma olhada no Manual da TENEPS, que é a tarefa energética pessoal, em que pessoas praticantes dessa técnica, elas doam suas melhores energias com uma finalidade assistencial, terapêutica, para consins e consciexes. E, notadamente, neste horário, das 18 até as 21 ou 22 horas mais ou menos, há uma acentuação, digamos assim, da angústia humana. Então, nós temos, até foi propício esse verbete ser apresentado no domingo, que nós temos a situação da Melim Dominical, né, e até há um outro verbete que aprofunda esse tema. Então, é uma oportunidade de você fazer autopesquisa, né? Então, eu deixo a escolha de cada um. Se você vai manter esse estado melancólico, de tristeza, enfim, ou se você vai partir para a autopesquisa, que eu aponto ali como uma das saídas, e talvez não tenha outra. Eu imagino, se alguém trouxer alguma outra alternativa, sei lá, eu acho que é difícil, né? Você tem que parar e analisar o que está incomodando, né, para fazer essa autopesquisa. Bacana. Ao professor David, em Estrangeirismologia, página 6, na primeira linha, poderia falar sobre o Existenzangst? É meio difícil essa palavra. Existenzangst. Essa aqui é do alemão, quer dizer angústia existencial, né? Então, pode ser considerado um sinônimo. Perfeito. E na segunda linha, o que pode falar sobre o workaholismo cronicificado? Bom, esse aqui é o caso da autofuga das consins, quando elas só pensam em trabalhar, né? Essa situação aqui é muito fácil de você verificar na atual sociedade, em que você, de uma certa forma, é robotizado, né? Então, tem muitas pessoas numa situação assim de viver apenas para trabalhar. Ou seja, tem situações que estão incomodando essa pessoa, mas ela prefere, então, fugir no trabalho. Essa é uma das fugas, dentre várias que existem por aí, né? Às vezes não para encarar, né, algum incômodo que ela tem e se enfia no trabalho, né? Isso. Em Pensenologia, página 6, penúltima linha. Poderia discorrer sobre a contribuição da consim tenepsista para aliviar a pressão holopensênica assediadora no horário da angústia humana? Bom, esse aqui é o caso da TENEPS, então, de quem consegue praticar essa técnica dentro dessa faixa horária, né? Eu gostaria de ser um tenepsista dentro dessa faixa horária, mas na atual situação da minha vida profissional não é possível. Por enquanto, estou fazendo a programação da TENEPS, mas não vai ser neste horário, né? Talvez lá, na aposentadoria, sei lá. Mas
Quem consegue, são raras, eu acho, pessoas que têm uma disponibilidade nesse tempo. Então, se você pratica TENEPS neste horário, você está contribuindo e muito para aliviar esse holopensene assediador. Porque você pode notar diariamente, 6 da tarde até as 9, 10 da noite, um grande número de pessoas saindo dos seus trabalhos, muitas vezes praticam então uma atividade que não gostam, ou que é só por dinheiro, enfim, né, o que a gente chama de algema de ouro. Às vezes a pessoa está ganhando tão bem, mas não é aquilo que ela quer fazer, né? Então há uma insatisfação começando por aí. Outras pessoas estão indo para suas casas, por exemplo, moram sozinhas e tem uma questão de sentir-se solitas, né? E também tem uma estatística, ou várias estatísticas, que demonstram que nesta faixa horária ocorrem diversos crimes, assaltos, roubos e tudo mais. Suicídios, muitas dessomas. Então, é um horário crítico, diariamente. E no caso do domingo, que a gente pega, também como a Melim Dominical, parece que é um pouco mais ampliado, né? Você pode notar também essa acentuação dessa sensação desagradável lá pelo cair da tarde. Então, por que acontece isso? Você começa a pensar, tem pessoas que vivem apenas para trabalhar, né, ou que estão numa condição muito robotizadas, que elas acham que a vida é só essa. Eu nasci para estudar, trabalhar, ter filhos, tudo dentro desses padrões que a sociedade coloca, né? Então, se ela está imersa nisso, quando chega o domingo, ou seja, a véspera da segunda-feira, então ela começa a ficar naquele estado. Ah, não, porque amanhã volta a rotina, amanhã tudo de novo. Então, alguma coisa está errada, né? Então, ela vai ter que parar para analisar o que é. O bacana é que isso ajuda a gente a estudar o processo de holopensene, né? Porque as coisas vão se somando e se instala essa condição, né? Para estudar o holopensene realmente é uma boa. Patologia, página 7, sétima linha. Poderia aprofundar sobre a manipulação religiosa sobre as consciências carentes? Bom, isso aqui é muito notável de você observar nos contextos religiosos. Então, por que as pessoas procuram as religiões, né? Então, já de início, nós não temos nada contra religião alguma, cada um faz o que bem entender, mas se você começar a notar o padrão das pessoas fanáticas, religiosas, vai começar a observar que tem alguma coisa que não está muito bem com a vida dela, e ela está numa condição assim de desesperança, muitas vezes ela está numa condição assim de desânimo, a vida não vai bem, né? Então, nós temos aí, digamos, os aproveitadores, os exploradores da fé, que induzem essas pessoas para o contexto religioso. Quer dizer, não vai resolver o problema, a pessoa ela quer que alguém resolva por ela, né? Então, vai fazer a terceirização das escolhas pessoais. Então, até uma pessoa comentando comigo uma vez que ela trabalhava de frente para uma igreja evangélica e tal, e ficou observando, não sei se era pastor, alguém que estava ali na frente, quando passava as pessoas na calçada. Se a pessoa passava meio assim cabisbaixa, era essa pessoa que ele ia abordar. Não aquela que passa mais, digamos assim, destemida, altiva, que está fazendo suas coisas, né? Por que eles vão pegar justamente essas pessoas, né? Então, as pessoas que estão numa condição assim, tudo que dizem para elas fazer, elas vão fazer, porque elas querem solucionar aquele problema, né? Estão mais vulneráveis, né, do ponto de vista Exatamente. emocional. Patologia, página 7, final da sexta linha, de baixo para cima. Gostaria que fizesse uma abordagem sobre os desconfortos intraconscienciais abafados pelas máscaras sociais autoincorporadas. Isso aqui você nota quando encontra uma pessoa e pergunta. Muitas vezes, tá? Não podemos generalizar. Como é que você está? A pessoa diz, eu estou bem. Tá, mas o que é estar bem? Me dá um conceito maior do que é isso. Muitas vezes a gente diz que está bem, mas está escondendo coisas que nos incomodam. E também nós temos aí uma condição de você aparentar estar feliz sempre. E tem algumas pesquisas que revelam que o Facebook acaba se tornando digamos assim, um fator desencadeante de pessoas
de uma situação assim nas pessoas que não se sentem plenamente felizes, né? Porque elas olham assim o perfil dos amigos e verificam que eles estão em festa, estão tirando a selfie, né? Tirando foto, isso e aquilo. Estão viajando. Estou viajando, estou não sei aonde. É. E aí ela para analisar, tá, mas eu não tenho condições de fazer isso, né? Quer dizer, eu sou uma pessoa infeliz, então. Só que ela não sabe o que está por trás de tudo aquilo ali. Quer dizer, às vezes, ou muitas vezes, é só de aparência mesmo. Aparentar estar num estado de felicidade. Né? Como se fosse uma propaganda, uma promoção, né? Álvaro Betógrafo David, em Parafatologia, página 7, final da primeira linha. Poderia elucidar sobre os assediadores extrafísicos promovendo a evocação de memórias tristes nas consins? Aqui nós entramos na questão do autoassédio e o heteroassédio. No momento que você começa a adotar um padrão de autoculpa, de começar a, digamos assim, se punir por coisas que você fez ou deixou de fazer, você não muda esse padrão, você começa a atrair a companhia, então, do assédio, o assédio extrafísico. Então, eles retroalimentam essas memórias tristes, né? Então, isso é possível de você verificar nas pessoas que têm esse comportamento, esse monoideísmo, que é uma ideia fixa, né? Só no passado. Aquelas pessoas que se queixam de tudo, né? Se está chovendo, é porque está chovendo. Se tem sol, é porque tem sol. Mas o que vai satisfazer essa pessoa, afinal? Quer dizer, não é o mundo lá fora, não é nada. É ela que está precisando resolver certas coisas, né? Está mais ou menos nesse ponto. Isso. E é bom ver, porque às vezes ela transfere também a culpa para o assediador, né? Como se todo o problema dela fosse em função dos assediadores. Então, essa relação ela é muito interessante, porque a base ela está na pessoa, como você comentou, do autoassédio, e o assediador nada mais é do que um amplificador e um repetidor daquela ladainha. Aí entra realmente num ciclo que às vezes se mistura, a pessoa não consegue discernir. Mas como você propõe no verbete a condição da autopesquisa, se a pessoa for parando, analisando, dissecando, ela vai ver que às vezes ela mudando nesse pensene, esse autoconceito, essa condição que ela tem, ela vai começar a cortar essas ligações, ela vai começar a aumentar o nível de racionalidade, por exemplo, e aí vai normalmente fazendo o desassédio aos poucos, né? Em Parafatologia, página 7, terceira linha. Poderia citar alguma casuística pessoal relacionada ao acoplamento energético com consciências angustiadas, tristes e carentes? Sim. Essa situação assim ocorria bastante comigo, então, antes de conhecer a Conscienciologia, que eu estava num estado então de síndrome do estrangeiro, uns sentimentos depressivos. O que é a síndrome do estrangeiro? A síndrome do estrangeiro, então, comentando, né? Então há um livro com esse título. Eu acho que ele está sendo reeditado, né? Em breve vai estar disponível de novo para quem ainda não encontrou, não tem esse livro. O que acontece? A pessoa ela se sente de uma forma permanente ou na maior parte do tempo deslocada. Parece que ela está num local errado, parece que aquelas pessoas da sua convivência são estranhas, ou ela que é a pessoa estranha, ela se sente um estranho no ninho, resumindo, né? É o que a professora Malu Balona ela traz então no seu livro, que é o chamado banzo consciencial, né? Então o banzo, por que isso? Ela faz uma comparação com a situação lá dos escravos, quando foram trazidos ao Brasil. Então eles foram separados, né, daquele continente lá da África, e em razão disso deixaram seus afetos para lá, para viver uma outra vida, e bem complicada a situação da escravidão. Então, em razão disso, eles ficavam nessa situação de tristeza. Essa doença, né? É uma doença. Então, a síndrome do estrangeiro, digamos que a gente pode fazer uma comparação com a pessoa que ressomou, mas ainda não se ajustou totalmente à sua ressoma. Da mesma forma que então a pessoa que dessoma, ou seja, desativa o corpo biológico, vai para a dimensão extrafísica, o que a gente chama de consciex, e ela não se dá conta ou não aceita a nova condição. O contrário ocorre, né? A pessoa ressoma, mas está tudo muito diferente, ela tem saudades do extrafísico. Então, é um estranhamento, né? Um estranhamento, e ela começa a se achar muito diferente dos outros, né? Em razão disso, pode cair na autorrejeição, nessa situação toda. Aí você estava falando do seu caso com acoplamento de consciência, você estava nessa condição da síndrome do estrangeiro, eu te cortei, pode terminar. Assim, então, às vezes eu estava fazendo uma atividade qualquer e do nada começava a vir aqueles sentimentos melancólicos. E aí eu ficava prestando atenção, tá, mas por que eu estou assim?
Só que como eu não entendia muito sobre a questão, até mesmo parapsíquica, eu entrava na onda. Então, ficava os dois ali carentes de assistência, né? Então, não é o ideal. Se você nota, de repente, que possa estar ocorrendo contigo essa situação, começa a trabalhar a energia, começa a verificar. Afinal de contas, eu tenho motivo para estar assim? Tenho? Qual é o motivo? Vai a fundo pesquisar. E também tinha uma outra situação de que, em razão da própria síndrome, a minha autoestima ela foi muito baixa. Então, você, às vezes, começa a entrar no processo de autorrejeição, né, que é mencionado depois ali, de você se achar, sei lá, a pior coisa que existe no universo, algo assim. E isso é uma condição que vai te colocando cada vez mais para baixo e, obviamente, vai atrair os assediadores. São aquelas consciências extrafísicas que estão numa situação parecida com a tua, nesse estado emocional. Agora você vê como muda, né, a abordagem. Às vezes a realidade pode permanecer a mesma, mas a informação e a vivência pode mudar. Quando a pessoa começa a mexer mais com energia, e aí profissionaliza isso com a TENEPS, como você estava comentando, muitas vezes a gente percebe exatamente a mesma coisa. Você recebe um pedido da TENEPS, ou você está indo para a TENEPS, e você sente aquela angústia, você sente aquele processo no cardiochakra, aquele aperto, mas como você comentou, você sabe que aquilo não é seu, você sabe que você está indo fazer aquele trabalho, você vê o caso, entre aspas, ali daquele pedido, e você faz essa evocação, e aí vai tratar essas consciências, e depois ali não fica mais nada, você faz a desassimilação. Então a pessoa começa a viver a vida de outro modo, um modo muito mais assim, lúcido, ela percebendo essas conexões e trabalhando justamente com os amparadores. Eu estava até comentando hoje com a Cris, a minha duplista, que num curso ECP2, muitas vezes a gente vai para o hotel na quarta-feira. Em certas ocasiões, isso ficou para mim mais notório, que eu lembro bem de Saquarema, eu estava lá no meio das árvores pensando, tinha um homem, uma consciência que estava falando uma coisa de uma analogia com a árvore, eu lembro bem dessa condição, a árvore, o conhecimento e tal, aquilo me marcou, eu anotei, e aí aquilo passou, daqui a pouco eu começo a sentir como se fosse uma onda surda, de uma angústia difusa, e aquilo se aproximando, assim, não era essa aqui, às vezes a gente percebe mais agudamente, mas era uma coisa mais difusa. E daqui a pouco eu começo a perceber eles trazendo as consciências para serem atendidas no curso. Então essa depuração da percepção e principalmente essa diferenciação pensênica que você falou, o que é meu e o que não é meu, mas isso que eu estou sentindo tem razão de ser, não tem, no começo às vezes a gente fica na dúvida. Então quando você começa a profissionalizar, você começa a ver que você está sendo realmente utilizado a partir das suas energias para ajudar esse povo que eles estão trazendo. Então as emoções, a gente tem que ter muito critério para discernir isso. Mas por que eu estou sentindo isso? É de base física, né, extrafísica? Normalmente tem um processo multidimensional envolvido. Então, mas a base toda é isso que você comentou. Em Teoriologia, página 7, primeira linha. Gostaria que comentasse sobre as teorias psicológicas, psicanalíticas e psiquiátricas sobre a angústia. Ok, essas teorias aqui são diversas, né? Então poderia ficar a tarde toda aqui falando de teorias e teorias e teorias. Mas há, por exemplo, eu coloquei lá na argumentologia, nós temos ali em taxologia, na página 10, algumas das 10 personalidades aí de grande influência da ciência convencional e também da filosofia. Bom, nós temos ali, por exemplo, o terceiro, que é o Jung. Nós temos o Sartre. Nós temos também, se eu não me engano, o Freud, lá no nono. Quer dizer, são pessoas que desenvolveram aí, principalmente ali o Jung e o Freud, a psicologia. E dentre as suas diversas teorias, né, e o Jung também era psiquiátrica, se traz muito questionamento ainda. Você não tem como conceituar exatamente, né, como uma ciência exata, a angústia ou tal sentimento negativo é isso, porque decorre disso, disso e daquilo. Pode ser vários fatores diversos. Então, se você observar, por exemplo, vamos pegar o Freud. Ele era um médico neurologista, né, e criador da psicanálise.
Ali ele coloca a situação de a angústia ser um verdadeiro sinalizador para o sujeito, de perigo para o eu, e contendo então esse desamparo, essa sensação, esse sentimento de desamparo subjetivo. Parece interessante a análise que ele faz ali. E aí nós comparamos lá com Jung, o terceiro. Ele já era mais ampliado, ele já era um crítico da ciência materialista. Então ali ele já trazia a situação, ele enfatizava da pessoa ela encontrar esse ponto de equilíbrio. E aí ele expôs ali uma frase, né, felicidade perderia o significado se ela não fosse equilibrada pela tristeza. O que a gente nota? Até depois eu posso comentar aqui um artigo aqui de um psicólogo, só que eu encontrei depois que o verbete ficou pronto, né, que é a medicalização da tristeza. É como se fosse proibido você ficar triste. Né? Você tem que estar feliz o tempo todo, você tem que aparentar. Se você não está feliz, você tem que aparentar que está feliz. Né? Porque não posso sentir tristeza. Se eu ficar um pouco melancólico, eu vou ter que tomar um medicamento. Aí nós entramos no link com o comércio farmacêutico e o quanto que isso alegra a indústria farmacêutica, né? Ou seja, há pessoas fazendo uso indiscriminado desses medicamentos porque elas querem calar a angústia. Mas qual é o problema disso? Você está abafando, está colocando embaixo do tapete, você está deixando isso para depois, empurrando com a barriga. Né? Até... Não está vendo a causa, né? Porque é um sintoma. Exatamente. É uma coisa que está ocasionando isso. Está sinalizando alguma coisa. Você vai parar para analisar o que é? Então, por exemplo, nesse artigo aqui que eu trouxe da medicalização da tristeza, esse aqui foi publicado em 30 de dezembro de 2015, foi no jornal Diário de Santa Maria. Ele coloca mais ou menos assim, é um psicólogo e professor, Arnaldo Chagas. Milhares de pessoas tomam antidepressivos sem necessidade. A prescrição abusiva dessas drogas confunde o diagnóstico da depressão e revela a medicalização da tristeza, a patologização da dor da existência. Em uma sociedade urgente, consumista e hedonista como a nossa, viciamos em prazer. Buscamos a satisfação imediata. Nada nos sacia nesse mundo de excessos. Então aqui ele faz uma bela crítica a esse processo, de você não analisar e já partir para medicamentos. Ou seja, se for o caso, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, é válida, né? São válidas essas terapias. Você não ficar só dependente do psicólogo, né, que acontece também. Você procurar ter essa autonomia de buscar resolver, buscar achar a causa, se tornar o seu próprio psicólogo. Ou se a gente amplia aqui na questão da consciencioterapia, o seu autoconsciencioterapeuta. Né? E também falando da consciencioterapia, nós temos aqui em Foz do Iguaçu a OIC, a Organização Internacional de Consciencioterapia, que de repente se tiver algum voluntário aí ou, né, ou alguém que fez. Eu atuei lá na OIC e o que a gente via lá que não dá para generalizar também, mas a maioria, ou muitos casos de angústia, de melancolia, era porque a pessoa ela não tinha encontrado ainda, não queria assumir a condição da PROEX, que aquilo ia dar trabalho, era mais difícil. Então ela preferia ficar numa zona de conforto, não queria bancar as reciclagens que ela tinha que fazer, às vezes envolvia, sei lá, separação, envolvia mudar de emprego, envolvia mudar de cidade, ela sabia que aquilo precisava ser feito, mas ela tirava o corpo fora e os sintomas começam a aparecer. Então, a relação desvio da PROEX e angústia, melancolia, ela é muito alta. E na OIC, muitas vezes, a gente encaminhava, hoje eles ainda fazem isso, esses evolucentes para a PECS, né, que é a nossa instituição que trabalha justamente com a programação existencial para ajudar as pessoas a encontrarem o que elas vieram fazer nessa vida. Né? Então tem uma relação muito grande. Em trinomiologia, por favor, na página 8, final da primeira linha, poderia detalhar o trinômio consins angustiadas, templos religiosos, arrecadação monetária? Bom, isso aqui a gente volta de novo àquela questão anterior da manipulação religiosa, da exploração, então, de pessoas carentes que não se sentem com autonomia de resolverem as suas questões e buscar alguém que vai trazer uma fórmula mágica, alguém que vai dizer, olha, faça isso, faça aquilo, que você vai ser feliz, que você isso, que você aquilo. E você permanece naquela mesma condição, não resolvendo o que está te incomodando, e fica na mesmice, na lavagem subcerebral, lavagem cerebral, o que for, e
por que você vai se permitir a isso, né? Você vai se sujeitar. É o que se chama de Homo sapiens genuflexos, né? Um perfil agora de Conzel, por exemplo, que é fácil de observar também nos templos religiosos. Beleza, o pessoal está no horário da nossa divulgação. Eu vou fazer aqui uma série de divulgações e depois vou passar a palavra para quem quiser fazer pergunta. Eu queria convidar a todos, próxima semana, dia 19 a 21, nós vamos ter o curso, livro, Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica, com a professora Sandra Tornieri. Esse é um curso do CAEC, ele começa numa sexta-feira e vai até o domingo, e tem uma série de aulas e experimentos aqui, visando justamente a pessoa discriminar e dominar o processo da sinalética energética parapsíquica. E existe um livro que ela escreveu também. Nesse mesmo final de semana, 19 a 21 de fevereiro, nós vamos ter reciclagem das posturas monárquicas com o tema Intelectuais nas Cortes. É a 8ª edição desse curso, tem uma série de professores aqui. Esse curso ele é coordenado pela professora Laura Sanches desde o início, e ele visa justamente estudar essa relação, que no processo da monarquia não existiam só, né, os reis, rainhas e o processo da corte, existiam também ali a presença desses intelectuais, dessas pessoas que sustentavam, orientavam, de algum modo ajudavam ali os monarcas. Com relação a quem tem interesse para escrever verbetes, nós vamos ter aqui o programa Verbetografia em EAD. Então, o pessoal de fora também, de outras cidades, aí online, vai começar no dia 25 de fevereiro e vai até o dia 19 de maio desse ano. E uma turma presencial ou semipresencial vai de 8 de março a 31 de maio. Então, quem tiver interesse, entrar em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652. Pré-requisito é ser aluno ou ter concluído o programa Verbetografia. Isso aqui, na verdade, é para uma atividade semanal que é o completismo verbetográfico. Para o programa Verbetografia não tem pré-requisito, basta a pessoa ter, né, um conhecimento mínimo de conscienciologia. Queria convidar também para a próxima turma do acoplamentário, cujo tema vai ser Parapsiquismo Intelectual. Essa próxima turma vai começar dia 26 de fevereiro, aí o último final de semana de fevereiro, e a EPICOM responsável é a professora Cristiane Ferraro, e vai ter também os EPICOMs Miriam Sanches e Hernani Brito. Então, Parapsiquismo Intelectual, no último final de semana de fevereiro desse mês. Queria convidar lá pela Consecutivos, nós temos o curso Identificação da Retrosenha Pessoal, ainda temos vagas. Esse curso vai ser no primeiro final de semana de março, de 4 a 6 de março. O objetivo desse curso é a gente ajudar a pessoa a estudar a própria vida atual, visando ver por onde ela passou, né, no passado, visando a gente levantar a síntese da sua holobiografia, que é isso que a gente chama de retrosenha. Nós partimos do pressuposto que a pessoa vem ao longo das vidas mais ou menos dentro de uma mesma linha, de uma mesma área, fazendo mais ou menos as mesmas coisas. Então, esse curso, normalmente ele tem poucas vagas, justamente para a gente poder dar uma atenção maior para os alunos, para as pessoas. Temos também o curso Como Ler, um curso de leitura lúcida, né, para desenvolver a seletividade e tecnicidade na leitura, é um curso do CAEC, e essa terceira edição do curso vai começar no dia 6 de março. Então, ele tem também atividades à distância e atividades semipresenciais. São 4 módulos, tem aqui a programação, são vários professores que gravaram as aulas. Eu gravei a aula aqui, leitura de dicionários, e a professora Cristiane falou sobre o Holociclo. Então, dia 6 de março começa o primeiro módulo. Queria convidar a todos também para o segundo experimento retrocognitivo em grupo da CCCI, que a Consecutivos está promovendo. Vai ser no feriado do dia 21 de abril. Então, o que nós vamos fazer nesse evento? Nós vamos, mais uma vez, todos que têm interesse, que estarão participando, vão estar trajados com roupa de época. Nós vamos priorizar o século XIX, o ambiente vai ser a Inglaterra do século XIX, por isso a gente pensou num chá. E nesse evento, como vai ser um evento menor do que a noite de gala, nós vamos fazer uma dinâmica parapsíquica no evento. Então, a ideia é a gente potencializar o experimento retrocognitivo. Então, as pessoas vão estar trajadas, né, com roupas de época, o cenário vai estar todo modificado, nós vamos ter apresentações com poemas,
música, uma cantora lírica vai cantar uma ou várias músicas da época vitoriana, da era vitoriana. Em determinado momento, nós vamos fazer uma experiência de clarividência retrocognitiva para justamente potencializar essas parapercepções com base na holomemória. Então, vai ser no dia 21 de abril. E esse evento, o chá, ele abre a nossa semana de pesquisas serexológicas, e logo depois a gente vai ter o fórum de pesquisas serexológicas, o fórum de personalidade consecutiva, que a gente vai estudar a relação entre a atual professora Thelma, como tendo sido a escritora britânica Marie Corelli. Então esse é um curso muito interessante, é um evento interessante para a gente entender como que se processa a Serex, ou seja, essa condição de vidas consecutivas. Um outro evento aqui, a Escola de Parapsiquismo, é a 5ª turma, ela começa esse ano e vai até o ano que vem, começando dia 18 de julho, primeiro módulo, 18 a 22 de julho, o primeiro módulo é autoconsciência energética, depois tem o segundo módulo de 4 a 8 de janeiro de 2017, que é interrelações energéticas, e fechando o terceiro módulo em julho de 2017, com interassistência e epicentrismo. Então, maiores informações também, entrar em contato com a recepção do CEAEC. E para fechar, falando em janeiro do ano que vem, nós vamos ter o ECP3. Esse curso é um curso de campo, sem pré-requisitos. Então, para quem não conhece a Conscienciologia, tem interesse em trazer parentes, pessoas que de algum modo ainda não puderam fazer algum curso, nesse evento, a gente forma um campo, há a possibilidade da pessoa experimentar, interagir com as energias desse campo e, eventualmente também com a Consciex, podendo se manifestar a partir do EPICOM. Então, esse curso eu vou ministrar, vai ser nos dias 20, 21 e 22 de janeiro do ano que vem, aqui no Hotel Mabu, e os recursos desse evento eles vão ser alocados para a construção de um laboratório lá na Sinvex, chamado Serenário. Então, esse Serenário, a gente já tem um aqui em Foz, funcionando, e o objetivo é justamente construir o segundo para ajudar na manutenção lá do campus da Sinvex e também no nosso próprio Holopensene da Cognópolis aqui, justamente por fazer essa evocação com o Holopensene dos Serenões. Ok? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Pois não, Cláudio. David, aqui na página 9, você coloca vários paradoxos, e o paradoxo de preferir a companhia dos outros, ou TV, até internet, igreja, ao invés de própria companhia, da pessoa fugindo. Você podia comentar essa questão? Claro. Existem aquelas pessoas que não suportam ficarem sozinhas, né? Que incoerência é essa, ou que paradoxo é esse de você não querer ficar sozinho contigo mesmo? Você não se suporta? O que acontece? O que é isso? Né? Você está fugindo do quê? Então, existem pessoas que elas não suportam ficar em casa. Não precisa você ser uma pessoa isolada do mundo, não é isso, né? Não é uma pessoa que vai virar um monge, que vai desaparecer da civilização. É o caso da pessoa que um tempo que ela tem para ficar só ela em casa, fazendo alguma outra coisa, investindo, por exemplo, na autopesquisa ou algo assim, ela prefere sair de casa, ela tem que encontrar alguém, ela liga para alguém para não se sentir sozinha. Mas o que é isso? Essa sensação de solidão, mais parece um autoabandono, né? Não sei se vocês concordam, o que vocês acham, né? De você autofuga, né? Autofuga, várias coisas junto. Porque se você não se suporta, sei lá, a tua própria companhia, como é que vai ser a tua evolução? Já que, digamos que você vai ser você para sempre, né? Fazendo essa análise. A pessoa não consegue se encarar no espelho, né? Ela foge do espelho, como se pudesse ela fugir. Exatamente. Então, o que está pegando, né? Dela verificar. Agora, aqui na parafatologia, você coloca as consciências revoltadas com a própria dessoma. E aí, queria que você comentasse, já que o teu verbete também está muito rico nesse aspecto das críticas ao processo da religião, da complacência religiosa, a relação do ódio com Deus. Como é que você vê essa relação Deus com ódio, à medida em que existem consciências revoltadas com a própria dessoma? E pessoas que ficam cultuando isso, na verdade, elas estão assimilando esse ódio. Poderia ser isso? Ódio com relação a Deus. Você coloca consciências revoltadas com a própria dessoma. Aí a pessoa utiliza um movimento religioso para ela poder
dizer que cultua alguém que está fazendo assistência, mas na verdade ela não está fazendo assistência, ela está revoltada, ou ela está cultuando os mortos, ou cultuando no sentido negativo, no sentido em que ela não está bem resolvida com a questão da dessoma. É isso que eu estou querendo dizer. Ah, tá. Seria da pessoa que ficou? Da pessoa que ficou, e ela está, então, evocando aquelas consciências, não deixando a pessoa partir, ao mesmo tempo acelerando a dessoma dela na medida em que ela pode estar fugindo de si, e também cultuando esse sentimento desse fervor, essa questão da justiça, a busca da justiça através da religião, em vez de estar buscando através do discernimento. Isso é muito comum quando, às vezes, os pais perdem os filhos, né, e aí para a vida inteira para, primeiro, manter a situação, o quarto, tudo que havia do filho, e aí a pessoa entra, às vezes, numa depressão, às vezes isso abre porta para outras coisas. Então, é o que você está comentando, ela, às vezes, fica evocando o filho que foi para a vida atual, né? Num certo momento, isso agudamente é compreensível, né, porque é um trauma muito grande. Mas a pessoa fica às vezes, anos nessa condição, aí realmente é patológico. Mas pode comentar. Acho que não tem o que acrescentar no caso. A pergunta é brava. Eu acho que tu ampliou, então, essa questão, não só da consciex, mas da consim também, né? Revoltada e ficar nesse mútuo ela não flagelo. Sai da estagnação, né? Ela fica naquele passo. O teu verbete está muito rico também no aspecto das biografias, mas eu quero comentar mais essa questão religiosa ainda. O pensamento, a crença que não há saída digna fora da religião. Há uma defesa de que, não, fora da religião não existe nada digno. Queria que você comentasse isso, porque as próprias pessoas religiosas, eu tenho vários contatos, estudei em faculdade religiosa, em colégio religioso, família religiosa, que elas mesmas reconhecem a hipocrisia da igreja, né? Elas mesmas reconhecem que o padrão reinante é uma hipocrisia, que as pessoas utilizam um pseudo-status de fazer parte da igreja. E que isso é, na verdade, angustiante, na medida em que elas se associam a fatores que vão só estagnar e não vão levar para a autopesquisa. Então, eu queria que você comentasse essa questão da hipocrisia com a angústia. Ok. Eu tenho alguns parentes também que entraram na questão de testemunhos de Jeová, que, pelo que me parece, é uma das religiões mais assim fanatizantes, né, de inculcação de autoculpas. Então, eu observava essa pessoa do Grupo Karma, uma das pessoas, né, que tinha mais proximidade, eu percebia pela energia que aquela pessoa ela era angustiada, que ela tinha questões mal resolvidas e numa timidez extrema. Ela continua até hoje nesse processo de testemunho de Jeová, isso, mas só que aconteceu dela se separar. Ela não quis mais saber do Grupo Karma. Então, os irmãos lá, né, para ela, é só aqueles que pensam igual a ela. Né? Então, os outros não me interessam. Quer dizer, eu vou viver com os irmãos. Agora, se um daqueles irmãos ali se torna o dissidente... Se pensa diferente, já não... Já não bate. Então, se aquele ali vai fazer a dissidência, ou maxi-dissidência, não, então aquele ali não se fala mais com ele, ignora. Então, assim, uma pessoa dessas comentando o que eles achavam, assim, as crenças que essa religião trazia, era de estar numa espécie de paranoia, né? Tipo, hoje o mundo pode acabar e então você tem que ficar atento, ficar alerta a isso. Ou seja, como que uma pessoa vai viver a sua vida tranquilamente achando que todo dia pode acabar o mundo? Quer dizer, eu não sei, nunca entrei nesse processo religioso, é o que me disseram, né? Uma pessoa que era dessa religião. Ou seja, é o que eu disse, a pessoa ela pode fazer o que ela bem entender. Mas a gente traz a análise, a crítica do quanto que isso não é evolutivo para a pessoa, né, dela ficar nessa situação. Ou seja, a sua vida se resume àquele processo religioso de paranoias, de autoculpas. Então, assim, eu não consigo ver felicidade plena. Eu vejo mais essa situação de hipocrisia mesmo, né, e muitas vezes de pregar uma coisa e fazer outra. A gente tem muitas incoerências, só que isso fica muito escancarado no processo religioso. Eu achei muito rico, queria parabenizar também. Você falou bem claramente que não está contra religião nenhuma, nem contra nenhum Deus, né? A proposta não é a guerra, é a paz. Chega de guerra, é a né? proposta da Conscienciologia. Já participamos de várias, então já a deu. religião pode levar à guerra também. Mas aqui na mitologia, você coloca aqui 2 mitos, que é o mito do sofrimento eterno, que, de certo modo, a cruz simboliza isso, né? Isso. Só exaltando o aspecto da morte, do corpo, e os mitos dos religiosos enganando o povão carente. Como é que você vê, você acha que não custa nada
reforçar isso aí. Como é que você vê essa questão da hipocrisia aí do povão carente, às vezes até se alimentando do processo da dor dos outros? Queria comentar isso aí. Tá, aqui nós temos o mito da felicidade eterna, né? Se você for pegando uma religião, a religião X, né? Que ela se acha a mais correta e o resto está tudo errado, né? Ela está com a verdade. Então, se ela segue então os preceitos então dessa religião X, ela vai ter a felicidade eterna, né? Ou então o contrário, ali tem a ameaça, né, do inferno e disso e daquilo, se ela não seguir aquilo ali que está determinado. Agora, esses outros mitos religiosos, um deles assim em torno, por exemplo, da figura de Jesus Cristo, né? As controvérsias se existiu, se não existiu, não é esse o mérito da questão, mas a figura mitológica que se criou em cima dessa personalidade, né? Então, eu passei por um processo religioso no espiritismo antes de acessar a Conscienciologia, né? Então se tinha uma ideia de que o Jesus Cristo era o ser mais perfeito que pisou no planeta Terra e que você tinha que fazer, modificar sua conduta para querer ser igual a ele. Quer dizer, é o mais evoluído, né? Então você está ignorando a questão do serenão e tudo mais. E você analisa as imaturidades dessa personalidade, porque até o professor Valdo Vieira comenta que ele era um garotão lá parapsíquico que não sabia muito bem o que estava fazendo e tal. E se criou toda essa simbologia, esse mito de um ser perfeito, que você é o mais imperfeito, o mais impuro, que você tem que chegar naquele estado. Então fica uma espécie de inculcação também, de você ficar nessa autoanulação, nessa autocobrança para você ser alguém que não... A pessoa tem que questionar tudo que venha a fazer essa inculcação, né? O processo de lavagem cerebral, ela tem que questionar tudo. É por isso que a gente busca bater na tecla do princípio da descrença. Então, para a pessoa não acreditar em nada, ela experimentar. Então, ela buscar ver, sair do corpo, ver como que está essa consciência hoje, que nível evolutivo que ela se encontra, o que acontece com as pessoas quando ficam nesse processo religioso há várias e várias vidas. Então, há uma tendência justamente da pessoa começar a ficar vacinada. Porque só de estudar a história humana, história da igreja, você vê que esse processo é muito antigo, né? E as pessoas entram vida, saem de vida e continuam ainda dentro dessa parapatologia, dentro desse processo de lavagem cerebral, que aí vai evoluindo para uma lavagem paracerebral. Porque nem a dessoma é capaz de, às vezes, fazer a pessoa acordar ou sair disso, né? Agora eu queria te perguntar aqui, ao verbetógrafo David, em paradoxologia, início da 4ª linha, poderia expandir o paradoxo da zona de conforto se tornar desconfortável? Uhum. Essa aqui é uma ideia equivocada que você observa de maneira geral nas pessoas, de que, por exemplo, a autopacificação, a paz íntima é a ausência de problemas, né? Então elas confundem essa questão, porque se eu estiver, imagino, na praia, nessa hora, né, sem fazer nada, tomando uma cerveja, e eu passo assim semanas nessa condição, eu sou um cara feliz, será? Quer dizer, você idealiza tudo isso como sendo o ápice, o máximo da felicidade que o ser humano pode alcançar, ou outras coisas que a sociedade coloca, né? Mas o que é isso? Essa zona de conforto, a aparente zona de conforto, né? Você está descansando, tudo bem. Precisamos de férias, é óbvio, mas você tem uma espécie de cultura de você querer viver em férias permanente, né? De você estar sempre naquele estado. Eu imagino o quanto que isso vai desencadeando de melancolia. Porque, é isso que eu ia falar, há uma tendência da pessoa entrar num tédio, exatamente. Ela fica naquele, não tem mais novidade nenhuma. Não tem mais nada. Ficar igual uma planta lá fazendo fotossíntese embaixo do sol, por exemplo. 5 minutos deve ser bacana, mas depois... Sim, isso digamos que vai contra a evolução, que a evolução é constante, né? A consciência ela precisa evoluir. E outra coisa é a pessoa às vezes fazer de caso pensado. E tudo bem, ela vai porque ela quer fazer essa higiene mental, ela quer fazer desassimilação, ela quer, enfim, conhecer, aí tudo bem. Mas quando entra nesse processo robotizado, né, da massa humana impensante, que entra na onda, que é bacana e tal... Aí realmente começa a vir esses sintomas da melancolia, tendem a aparecer, né? Outra coisa também, paradoxologia, página 9, última linha. Gostaria que explicasse o paradoxo de a insatisfação íntima poder impulsionar a autoevolução. Essa situação aqui é da pessoa, então,
que, detectando a insatisfação íntima, então ela verifica que é um sinalizador, alguma coisa precisa ser mexida, reciclada. A partir daí, ela pode, então, se investir nessa autopesquisa de si mesmo, então, começar a modificar tudo isso, você fazer uma reciclagem existencial, ou no caso intraconsciencial, de você verificar, por exemplo, trafores e trafares. Quais são os trafares, os traços fardos, as minhas dificuldades que eu não superei, que eu tenho dificuldades de lidar. Eu posso verificar isso e começar a buscar a solução, por exemplo, nos meus trafores, nos meus traços força, nas minhas qualidades, digamos assim, aqueles pontos fortes da minha personalidade para fazer essa superação. Então, você analisa que a pessoa, esse eu posso colocar como sendo o meu caso, né? Então, como eu disse, antes de acessar a Conscienciologia, eu estava numa espécie de, eu não posso dizer desvio de ProEx, mas eu não sabia exatamente o que eu vim fazer aqui. Eu estava numa situação de procurar em algum lugar por pessoas que eu não sabia que pessoas eram, né? Eu tinha uma sensação de que, como se você fosse separado de um grupo, né, de pessoas que você não encontra há muito tempo. E aí isso é relacionado à própria síndrome do estrangeiro, né, de você se sentir muito solitário, e isso e aquilo. E nessa condição, você verifica que tem algo negativo, tem algo que está mal resolvido. Agora, quando você, ao invés de optar por uma das fugas da sociedade, né, da SOCIM, você opta, então, pela sua autoanálise, a sua autopesquisa, você volta para ti mesmo e começa a analisar, por exemplo, qual é a finalidade da minha existência aqui. Eu vim para fazer o quê? Os valores que a sociedade traz, eles correspondem aos meus valores? Eu penso de outra forma? O que eu vim fazer nessa vida? Além de nascer, crescer, estudar, trabalhar, enfim. Né? Então, você buscar encontrar qual é a sua ProEx, sua programação existencial. E aí, para quem quiser, existe o livro Manual da ProEx, que é disponível, inclusive, em PDF, para quem quiser na internet, ou em alguma unidade do IPC ou de outra instituição da Conscienciologia. Né? Em mitologia, você já comentou, mas vale a pena repetir. Página 9, final da primeira linha. Poderia comentar sobre os mitos religiosos enganando o povão carente? Bom, esse aqui é a situação de as religiões criarem mitos, né? Eu citei a personalidade de Jesus Cristo, que é idealizado como um ser perfeito, que você tem que ser igual a ele, isso e aquilo. Ou seja, você faz uma espécie de autoanulação, né? Ou seja, eu estou anulando aquilo que eu tenho de positivo para me tornar um ser mitológico. Esse é só um exemplo do quanto que essas religiões e seitas se utilizam dessa manipulação das consciências carentes, né? Hoje em dia se diz que templo é dinheiro, né? Templo é dinheiro. É um processo muito, vamos dizer assim, ligado à condição financeira. Em taxologia, página 10, gostaria que comentasse os itens 2, 6 e 10. 2 do Schopenhauer, o 6 do Sartre e o 10 do Sócrates. O 2 do Schopenhauer. Tá, esse aqui ele era um filósofo alemão, precursor do existencialismo. Tá. Ali me chamou a atenção a frase que ele diz. Ele dizia ser a vida verdadeiro pêndulo oscilante, movimentando-se da direita para a esquerda, do sofrimento ao tédio. Né? Então, a felicidade para ele só poderia ser alcançada pela renúncia e pela compaixão, em estado de despojamento semelhante ao nirvana budista. Bom, isso aqui é o que ele entendeu, então, ser possível superar essa condição, mas você não precisa alcançar esse estado do nirvana, ou que seria talvez uma projeção de cosmoconsciência, se eu estou correto, para você alcançar essa felicidade. Então, assim, ele tinha uma visão, parece um pouco mais, não sei se negativa, né? A vida da direita para a esquerda, do sofrimento ao tédio. Ele era bem pessimista, né, com relação a isso. Bem pessimista. Foi então, bom que ele estudou muito orientalismo e aí ajudou a abrir um pouco mais a cabeça dele, por isso que ele fala em nirvana. Isso. Então, essa é uma visão particularmente materialista, fisicalista, de alguém que, de repente, não soube lidar exatamente da forma como desejava com as suas questões, né? Não sei. Então, ele dizia ser isso, mas aí eu peço a criticidade do nosso teletertuliano para verificar se a vida é assim mesmo. Tu te encaixa nisso ou você acha que
A vida não precisa ser sofrimento, não precisa ser essa dor emocional, né? Então, da mesma forma que nós temos momentos difíceis, né, mais complexos, mas nós podemos se utilizar desses momentos, então, para alavancar a nossa evolução, para a nossa própria superação. É que tem pessoas, inclusive eu conheço gente assim, que o condicionamento religioso é tão grande que às vezes a pessoa, se ela ficar muito tempo bem e feliz, ela começa a se sentir mal porque ela acha que isso é ruim, é negativo, não pode, é feio, Isso. entende? Então, essa condição de sucesso e felicidade real, né, íntima, a pessoa realmente estar bem, dependendo da sociedade, às vezes ela é mal vista, porque a pessoa cobra que você sinta mal, né, que você faça essa condição. Obviamente que a gente não está falando de você esquecer que existem pessoas que não estão nessa condição. Então, às vezes, você não precisa ostentar essa felicidade. Mas, por outro lado, você também não precisa cair onde as pessoas também estão, né? Numa condição de insatisfação, etc. E o outro que ele queria que era o Sartre, né? Tem mais dois, o Sartre e o Sócrates. Rodrigo, só aproveitando aí, antes de você falar do Sartre e do Sócrates, quando ele fala do Nirvana, ele cai no processo religioso também, no sentido em que é sempre a busca da solução mágica, né? Isso. Como se fosse espalhar Jesus por toda a casa e resolvesse as questões, né? Mas dele, no caso, ele estudou o processo de cosmoconsciência. Ou tem uma cosmoconsciência que é suficiente também. Não, ele estudou, ele tinha alguma conotação budista, que aí entra nisso que você está falando religioso, mas pelo menos já era uma visão mais aberta da condição dos fenômenos, né? Isso aí a gente tem que reconhecer. Tá. Mas fala. No caso do Sartre, ele também era existencialista. Ele dizia ali, ocorrer o surgimento da angústia no exato momento de percepção do homem quanto à condenação inevitável à liberdade. Esse aqui é interessante porque muitas pessoas, elas clamam por liberdade. Nós precisamos mais liberdade, liberdade. Ok, mas há muitas pessoas, e aí você pode verificar de novo no contexto religioso, que elas temem a liberdade. Porque a liberdade implica autorresponsabilidade. Então, no momento que eu deixo de terceirizar as minhas escolhas pessoais, no momento que eu deixo de entregar na mão de alguém o dever por me proporcionar o bem-estar, enfim, né? Tipo, eu coloco na mão de alguém lá que vai me causar felicidade, isso e aquilo. E eu trago para mim essa responsabilidade. O que é responsabilidade? Não é uma questão assim de culpa, né? Tem pessoas que levam para esse lado, né? Eu sou culpado pelo que me acontece. Não, eu sou responsável. Isso me traz uma ideia de uma espécie de gerenciamento da sua própria vida. Ou seja, todos os atos que eu pratico, se são positivos ou não, eles vão trazer uma reverberação, uma repercussão. Eles trazem um retorno, né? O que se tem chamado aí de karma, lei de causa e efeito, né? Então, você atentar para isso. A liberdade, muitas pessoas a temem justamente porque não querem assumir a responsabilidade pela própria vida. Você não vai ter mais a quem culpar, né? Se as coisas não derem muito bem, não derem certo, não serem do jeito que você queria. Acho que deve ser mais ou menos isso. E o outro que ele queria, o Sócrates. Era um filósofo grego, né? Então ele postulou não existir relação da felicidade com somente a satisfação dos desejos e necessidades do corpo. Seria necessário buscar a satisfação da alma, né? Aqui ele já tem uma visão mais ampliada no contexto. Satisfação da alma, nós podemos aí considerar a satisfação íntima, né, da consciência. Ou seja, eu imagino então, ou posso conceituar como o que é felicidade, é o momento que você ajusta a sua proex. Né? Então não cheguei a outra conclusão a não ser essa. Porque se você está fazendo aquilo que você veio fazer nesta vida humana, você entende os percalços que você vai passar e porque eles são necessários para o teu próprio desenvolvimento. Você não vai cair nesse processo de ficar se lamentando, na queixa, na vitimização. E aí eu recomendo um livro recentemente lançado, que é o Antivitimização, né, pelo César Machado, em que você verifica ali como nós temos condutas ainda de ficar se vitimizando. Né? E é o que acho que o professor Valdo trazia, da pessoa que... digamos assim, ela tem muitos aportes e ela fica reclamando, né, como sentado em cima de um pote de ouro, algo mais ou menos assim que ele trazia. Ou seja, você não verifica todos os seus aportes, tudo aquilo que você já recebeu nessa vida e o quanto que você pode retribuir. Essa é a fórmula da retribuição daquilo que você recebeu. Né? Uma das fórmulas,
ou de uma das técnicas que você pode buscar encontrar qual é a sua ProEx, né? Você buscar identificar qual é o sentido, então, para a sua vida, né? Alverbetógrafo David, mas acho que alguém queria falar aqui, né? Pode falar. Oi. Oi. Parabéns. Eu gostaria de tirar uma dúvida, página 9, mitologia, terceira linha. O mito de fumar ou beber sozinho. Para mim, que tenho um amigo que, no caso, não é nem fumar nem beber, mas são os jogos que hoje em dia se dissemina, que é aquele momento que você fica sozinho horas e horas em videogames. Como é que funciona a equipe extrafísica dessa pessoa apoiando na hora de sugar suas energias? Você poderia falar um pouco? Claro, certamente. Então, até foi comentado, nós estamos fazendo o acoplamentário aqui, né? A questão de pessoas com tabagismo, né? Então, tabagismo, alcoolismo e tantos ismos por aí, né? Então, vício em jogo, internet, o que for. Ou seja, nós somos muito bons em achar uma fuga. Nós somos experts nessa questão. O mito, então, de beber ou fumar sozinho. Então, muitas pessoas elas acham que, por estarem ali, por exemplo, sozinha, dentro de casa mesmo, tomando um copinho de cerveja ou fumando um cigarro. Ou jogando, né? Jogando, o que for, está só ela, né? Mas se você começa a ampliar, então, para as consciências, as consciências extrafísicas que mantêm esse padrão. Se ela começar a analisar, então, que uma pessoa, por exemplo, que foi viciada no cigarro a vida inteira, ela passa, então, pela dessoma, morte biológica, ela vai para o extrafísico e ela continua na mesma condição. Isso, de forma geral, querendo continuar saciar aquela vontade, então, de fumar. O que ela vai fazer, essa consciência? Ela vai se aproximar das consciências que mantêm esse padrão do tabagismo, né? Dando o exemplo. Então, assim, você verifica que a sociedade ela estimula muito você fugir. Aí tem uma outra situação ali que eu falo a necessidade de extravasar na sexta-feira. Então, você analisa pessoas que trabalham a semana inteira, geralmente numa atividade que não é bem o que elas querem, né? Não é o que gostam, e aí na sexta-feira, então, para mim extravasar, para mim esquecer os problemas, então eu vou encher a cara. Então, tem muita gente com esse holopensene. Então, semana passada eu estava em Caxias, então nós fomos com o professor Leonardo Rodrigues, que está dando um curso hoje lá em Vacaria, que é uma cidade próxima, no Rio Grande do Sul, sobre o mapeamento energético, né? Nós fomos, então, jantar com ele, e aí nós chegamos no restaurante e tinha sobre as mesas algumas propagandas, né? Que até eu fiz questão de trazer essa daqui, que diz o quê? Chopp liberado das 18 às 20 horas. Ou seja, dentro do horário da angústia humana. Todos os dias durante o mês de fevereiro, né? Nossa! Eu tapei aqui para não fazer um merchan, né? Não fazer a propaganda aqui da questão. R$20 por pessoa. Seu happy hour vai virar hora extra. Então, também eu trago ali, acho que na paradoxologia ou na estrangeirismologia, o happy hour, né? Que seria a hora feliz, mas é justamente a hora da angústia humana. Ou seja, opções nós temos aqui para fugir. Quantas pessoas embarcam nesse convite aqui, né? Liberado, R$20 por pessoa, né? Vou lá, todo mês de fevereiro, né? Carnaval entra junto, tudo isso. Aqui está uma possibilidade dela ampliar se ela já tem uma tendência, por exemplo, ao alcoolismo, a entrar nessa situação, né? Então, por que essa fuga? Né? As pessoas geralmente querem soluções paliativas. Então, se eu beber, encher a cara, eu não vou pensar nos meus problemas. E tu verifica justamente o contrário. Dependendo da pessoa, no estado que ela está, ela começa a chorar, né? Dá um ataque de choro, começa a se lembrar das piores situações vividas, chega o assédio. Então, assim, pergunto, para quê? Faz sentido isso para a sua vida? Digamos que há uma pessoa nos assistindo que tenha a tendência, né, ao alcoolismo, ao cigarro, ao que for, ou mesmo ao jogo, né? Então, tudo que é vício, seja qual for, por que você está nele? Né? Você vai continuar até quando? No caso, essas consciências que vão se aproximar pelo vício, elas vão apoiar para a pessoa não conseguir sair desse vício? Como é que fica para a pessoa que está nesse momento de vício? Deixar essas amizades invisíveis um pouquinho.
Ela vai ter que ter muita persistência, né, força de vontade, a reciclagem não é fácil, a gente sabe, né, nós temos toda a questão fisiológica própria de todo tipo de vício, mas com relação ao extrafísico, aquelas companhias elas não vão ficar muito satisfeitas, né, elas não vão ficar muito felizes. Como assim? Tu saía para beber, encher a cara com nós todo dia, agora tu não vai mais? Né? O que está acontecendo? Por que tu não quer ir mais com a gente? Então, ela vai ter que lidar com essa situação de um assédio extrafísico, muitas vezes impulsionando a pessoa para voltar para aquele hábito anterior. Então, eu conheço pessoas, muitas pessoas conseguem fazer essa superação, né? Então, assim, não é uma coisa que você pode dizer, isso não tem jeito, é assim mesmo. Não, é superável. E o processo das energias aí ajuda bastante, né? Exatamente, estado vibracional, trabalhar energias também. Beleza. Ao herbetógrafo David, em Mega Pensenologia, página 6. Alegria artificial, tristeza. Me fez refletir sobre o transtorno bipolar, antigamente denominado psicose maníaco-depressiva, que acomete familiares próximos. O herbetógrafo conhece casos desse transtorno? Não seria a fase maníaca simplesmente a alegria artificial, um mero mecanismo de defesa funcionando como embriaguez temporária, encobrindo a melancolia predominante que vem com força depois na ressaca da fase depressiva? Eu tenho essa hipótese. Queria que comentasse. Parabéns pelo verbete, de tema relevante e de muita reflexão. Ok. Muito interessante a sua reflexão acerca do transtorno bipolar. Olha, para te responder com mais segurança essa tua teoria, eu teria que ser psicólogo, talvez, ou estar estudando. Então, eu não me arrisco porque teria uma análise mais psicológica nesse sentido, ou psiquiatra, né? Seria interessante. Mas o que eu coloquei ali da alegria artificial, né, a tristeza, tem justamente a ver com aquela outra questão lá que foi citada, sobre os mascaramentos sociais, né, de você estar aparentando o tempo todo estar feliz, né? Você tem que estar sorrindo o tempo todo. Então, há pessoas que vivenciam essa condição de abafar tristezas e, né, você pode verificar, como foi dito, algumas pesquisas que falam até do Facebook e outras redes sociais, de você estar sempre aparentando ali momentos felizes. Há outras pessoas que só postam, né, fazem a postagem lá de coisas bem negativas, há outras que é só de festa, de viagem, isso e isso. Só que não se sabe o que se passa no mundo íntimo daquela consciência, e as outras acham que aquela pessoa é muito feliz e ela não é. Então, assim, é engano, auto-engano de todos os lados, né? É mais nesse sentido. Ao professor David, parabéns pelo verbete. Poderia falar sobre 3 condições próximas e interrelacionadas que se percebe no Holopensene da cidade de Santa Maria, onde a angústia humana fez morada, depois da dessoma coletiva ocorrida por aqui? Prazer em sofrer, sadismo e autoassédio. Eu sabia que essa pergunta ia aparecer. Sobre a tragédia, então, de Santa Maria, foi em 27 de janeiro de 2013, né, lá na Boate Kiss. É uma cidade angustiada, de fato. Eu acho que, na minha percepção, melhorou alguma coisa, mas tem muito o que fazer. Criou um estigma, né? Isso aí criou um estigma muito sério. Então, a cidade ela já tinha um holopensene religioso, né? Então tem muita manipulação da Igreja Católica, né? E também a questão do belicismo. Então tem muitos, se eu não me engano, 14 quartéis ou algo assim. Há uma fábrica sendo instalada de tanques de guerras, uma fábrica alemã, armamento militar, enfim. É uma cidade que tem esses holopensenes aí que deixa ela numa condição de muito mal assistida. E aí acontece isso, né? Essa tragédia coletiva. Ainda há muitas pessoas que fazem evocações negativas, há aquele clamor pela justiça, né? Justiça, justiça. Não é esse o mérito da questão mais séria a ser analisada no momento, mas o assédio extrafísico, aí entra, acho que na tua pergunta anterior, sobre as consins que não aceitam, né, a questão da dessoma. O que acontece? Então, todo dia 27 de janeiro, né, de cada ano, também de cada mês, sempre tem alguma coisa relacionada de uma procissão, um contexto religioso, mas uma das evocações mais sérias desse ano que eu verifiquei é que justamente no horário lá, 2 e pouco da madrugada que aconteceu, acionaram ambulâncias, colocaram lá uma fumaça branca, quer dizer, evocando tão negativamente todo aquele holopensene
Aí, sem falar das procissões religiosas e tudo isso durante o dia. Então, assim, é uma cidade que carece de muita assistência, né? E não é por acaso que nós estamos lá, enquanto voluntários do IPC, procurando doar as nossas melhores energias. Quem pratica TENEPS naquela cidade, né? Eu sou um futuro candidato. Você já está antecipando aqui, Já parece que foi combinado. Quão assistencial você vê a condição da Conscienciologia presente e atuante na cidade com uma luz no final do túnel? É isso que você está falando. O início de um processo de autoenfrentamento, autodiagnóstico e superação dessa condição, primeiramente acontece de forma individual e posteriormente expandindo e melhorando essa condição de angústia coletiva? Sim, no momento que você traz novas ideias, inovações, você diz para as pessoas que elas não precisam mais acreditar. Isso foi o máximo para mim. Eu acessei a Conscienciologia em Santa Maria, eu não morava lá, mas acessei em Santa Maria. Ou seja, no primeiro CIP, né, o curso integrado de Projeciologia, onde então eu encontrei os meus colegas de curso intermissivo, isso foi assim uma grande satisfação. Comecei a entender todo o meu processo, né, vivido anteriormente sobre melancolia, vazio existencial e a própria síndrome do estrangeiro. Então, assim, foi uma grande assistência que eu senti que eu precisava morar naquela cidade. Tipo, a minha ProEx começa por ali. Era esse o entendimento que ninguém me disse, ninguém me contou. É algo íntimo, é algo que você percebe. Então, eu vejo esse trabalho voluntário como sendo uma grande oportunidade de assistência, de você trazer essas inovações, novas ideias, novas possibilidades para as pessoas. No momento que você diz que elas não precisam acreditar, não precisam ir no bico de ninguém, não acreditem em nada do que eu estou dizendo aqui também, né? Vale esse recado do princípio da descrença, é algo que pega, né? Você começar a estudar por você mesmo, você fazer autopesquisa, autoexperimentação, tirar suas conclusões, você se tornar o cientista de você mesmo, né? Esse é o que se chama de autocientificidade, né? Eu vejo nesse sentido, sem falar da questão assistencial extrafísica dos cursos realizados. Passei por alguns anos em angústia, principalmente devido à SEST, que é a Síndrome do Estrangeiro. O mais grave é que a turma da psicologia e psiquiatria nesta intrafisicalidade, em sua maioria, desconhecem profundamente esta parapatologia. Abordada explicitamente apenas no paradigma consciencial, atualmente. Gostaria de ouvir a opinião do verbetógrafo e do mediador a respeito dessa afirmação pertinente. Ela é pertinente? Só melhorei consideravelmente após ler o excelente livro da professora Malu Balona, no ano de 2009, quando estive presente no CIAEC, pessoalmente. Ok, essa teoria da síndrome do estrangeiro, ela foi lançada, então, ou trazida a público em 89 pela professora Malu, né, no primeiro, estava em organização ainda do primeiro Congresso Internacional de Projeciologia, o primeiro CIPRO, que ocorreu em 1990. E de lá para cá, ela percebeu a repercussão de pessoas escrevendo para ela, querendo saber mais a respeito da síndrome, né? E eu recomendo também, para quem quiser saber mais, além do livro, tem alguns vídeos na internet, no YouTube, você pode colocar lá Síndrome do Estrangeiro, Malu Balona, você vai encontrar muito material. E o que me chamou a atenção? No momento que eu comecei a entender que eu era portador da Síndrome do Estrangeiro, eu comecei a verificar também que havia outras pessoas nessa condição também. E o quanto que eu poderia, a partir da minha reciclagem pessoal, acessar, né, essas pessoas que seriam as portadoras da síndrome do estrangeiro. E começar a comentar e auxiliar de alguma forma. Esse livro da síndrome do estrangeiro foi um dos primeiros que me chamou a atenção quando eu acessei as ideias da Conscienciologia. Então, assim, a psicologia, a psiquiatria, elas ignorarem essa teoria, é justamente isso, que você observou, a ignorância com relação a algo além do extrafísico, porque nós estamos falando aqui de consciência que ressomou, né? Ou seja, era uma consciência extrafísica, agora intrafísica, e que não se adaptou à vida humana. Com a psicologia, ou psiquiatria, ou, enfim, dentro de um contexto intrafísico, vai considerar isso se ela só vê essa vida humana, né? Então, depois, em 2007, a professora Malu, ela trouxe a hipótese, então, de que a pessoa portadora da síndrome do estrangeiro, ela seria portadora da síndrome da abstinência do curso intermissivo. Né? Ou seja, você estava no extrafísico, com pessoas afins, né? Pensando em evolução, melhoramento, num curso intermissivo, aí, de repente, você se vê
numa nova condição, né? Eu imagino, por exemplo, se você nasceu no Brasil, sempre viveu no Brasil, aí você fecha os olhos e amanhã você acorda no Japão, com um idioma que você não domina, com pessoas que você não conhece ou não identificou, cultura totalmente diferente. Como é que você se vira nisso? Então, as pessoas que estão nessa condição, que procurem verificar, descobrir qual é a sua ProEx, né? Ao verbetógrafo David, em polinomiologia, página 8, primeira linha. Poderia ampliar a superação do polinômio melancolia, apatia, angústia, depressão e a superação do polinômio ansiedade, impulsividade, precipitação e frustração? Tá. É a superação do polinômio melancolia, apatia, angústia, depressão. Esse aqui, no caso, é quando você vivencia uma condição de viver numa melancolia, né, o que a gente chama de melim, né, melancolia intrafísica, e você não busca trabalhar isso. Então a pessoa ela tem uma tendência a se tornar apática, né, a pessoa com apatia. Ou seja, a pessoa que é como se nada mais importasse para ela, ou, sei lá, caiu uma pessoa do lado dela, ela se mantém assim, num estado, parece, de um egoísmo, voltada muito para si mesma, e não está resolvendo a situação, né? Isso vai de encontro, então, à questão da própria angústia, né? Você imagina o estado intraconsciencial dessa personalidade. E se ela não resolve isso, qual é a próxima? A depressão, né? Que daí já é um caso mais sério, né? Que aí, dependendo, vai ter que ter uma intervenção médica, né? Psiquiátrica. Então, eu vejo nesse sentido. Agora, você superar isso, você começar a fazer as suas reciclagens, você começar a sair desse quadro patológico. E qual que era o outro polinômio? Polinômio ansiedade, impulsividade, precipitação e frustração. Tá, esse aqui eu também posso dizer que tem uma teática nele, né? Da ansiedade, quando você não aceita o curso natural das coisas, né? Por quê? Uma das situações que me faziam estar nessa condição de inadaptado à vida humana era com relação ao nosso tempo cronológico. Me parecia que essa dimensão era muito lenta, muito lerda. Eu preciso fazer muitas coisas, mas tem que passar por isso, isso, isso e aquilo. Quer dizer, eu queria chegar lá na frente, eu queria pular as etapas, né? Isso me fez lembrar até uma questão que foi feita ao professor Valdo, foi bem humorada, de uma pessoa que queria saber se era possível conquistar o FIEX sem TENEPS. Né? O professor Valdo brincou nessa condição, para quem quiser, está no YouTube, né? Muito interessante. Ou seja, a pessoa ela achava que só com o estado vibracional ela podia alcançar o FIEX, sem passar pela TENEPS. E aí o professor Valdo, olha, disse assim que só não sobrou mais nada para perguntar de questões assim, dessa forma. Ou seja, você quer pular as etapas, não quer passar por todo o processo de aprendizado. Quer virar serenona até amanhã cedo, né? Amanhã cedo, de um dia para o outro, né? Então é mais ou menos nesse sentido, né? Você fica na ansiedade, as coisas não são como você acha que tem que ser, as coisas acontecem. Agora, uma coisa que e você fez lembrar no primeiro polinômio, essa condição da melancolia, apatia, quem não faz assistência, em geral, cai nesse processo, que é um outro recurso. A pessoa que começa a ajudar os outros, que vê a situação das outras pessoas, não tem espaço para ela se dar o luxo de ficar nisso, apática ou depressiva, etc. Porque abaixo dela, às vezes do lado dela, tem pessoas muito, entre aspas, piores ou com uma carência muito maior. Então, às vezes a gente está 1% melhor, e esse 1% melhor é o que a gente já tem condições de ajudar as outras pessoas e não tem direito de muitas vezes ficar reclamando, como você comentou no início. Isso, bem isso aí. Pode comentar. David, é uma satisfação estar aqui com você, debatendo Tudo esse bom? tema em um domingo, certo? Assim, na Ok. fatologia, página 7, tá? Segunda linha. Aí você fala assim, da predominância do loque externo e em seguida você coloca a falta do loque externo. Loque interno, né? O loque interno, né? Você Isso. consegue entender que, de modo geral, a falta do loque interno é a causa da angústia? De forma geral, seria essa? Pode ser uma das causas, porque o que é o lock, né? Pegando aí os conceitos da psicologia, é a questão de você
verificar o seu mundo íntimo, né? O Locke interno e o Locke externo. Então, tem pessoas que estão muito voltadas para a superficialidade das coisas, para o que ocorre fora dela, mas não voltadas para o que ocorre com ela. Então, isso nós temos aí uma mudança até do próprio paradigma, porque você não é incentivado a fazer autopesquisa, autoanálise desde cedo, né? Não sei se alguém teve esse incentivo desde criança de ser impulsionado ou pelo menos conduzido a fazer uma autorreflexão sobre os seus atos, né? Como é que foi, coisa simples, né? Como que foi o dia de hoje, o que eu fiz de positivo, qual é o meu saldo negativo, o que não ficou muito bem, né? Então você é sempre voltado ao mundo externo, você fica olhando as coisas de fora. E aí a própria ciência convencional ela faz isso, de você pesquisar um elemento externo. Agora a Conscienciologia já traz de você pesquisar o que ocorre com você, né? Você se tornar o seu próprio pesquisador. Então, no momento que você abandona essa questão de ficar só analisando o mundo externo e analisar você, então você pode superar não só a angústia humana, diversas outras dificuldades, né? Uma outra questão, também na patologia, a quinta linha de baixo para cima, na página 7, tá? Ok. Você fala, não me ficou muito claro o que você quer se expressar aqui. O perfeccionismo e a desvalorização de si mesma na Constituição dos Estados Unidos da América. Não é. Não, acho que inverteu ali. É essa aqui, é o perfeccionismo e a desvalorização de si mesmo. Não, é só completo ali, tá? É só até. É que não ficou muito claro. Até Como é que você relacionou aqui o perfeccionismo com a desvalorização de si mesmo? Isso aqui é a questão das pessoas que têm muito perfeccionismo, né? De você nunca se achar bom o suficiente, né? Eu tenho que ser dessa forma, né? Eu coloco aqui que eu tenho que ser de um jeito, tenho que fazer tais coisas, mas eu me frustro porque não consigo fazer exatamente daquela forma que eu queria, né? Então você acaba desvalorizando as pequenas conquistas, aquilo que você já fez, né, de positivo. Então assim, eu recomendaria para a pessoa que tem essa tendência ao perfeccionismo a verificar tudo aquilo de positivo que ela já fez até hoje. Situações que ela se deu bem, que ela foi assistencial, né? Partindo-se, então, do pressuposto que a pessoa esteja interessada em fazer assistência, aí ela pode verificar o quanto que ela consegue ser útil, né? Dar essa sensação de utilidade, de você sair um pouco do seu umbigo, né? E começar a fazer algo em prol da sociedade, porque, como se sabe, nós estamos num mundo bem doente, né? Nós, enquanto talvez menos doentes, ajudando mais doente, esses conceitos trazidos em cursos de Conscienciologia, né, são muito claros nesse sentido. E, assim, você não precisa ficar nessa condição de querer ser perfeito. Aí nós entramos de novo no processo religioso, né? De você querer ser perfeito daquela forma como você acha que tem que ser e desvaloriza as suas pequenas conquistas, né? O perfeccionismo, aí no caso, ele funcionaria como uma fuga? A pessoa estaria fugindo de si, por isso estaria tão envolvida com a perfeição das questões? É isso? Olha, pode ser, eu acho. Eu vejo mais no sentido assim da pessoa ela adotar esse comportamento e se frustrar porque não consegue atingir aquele comportamento, né? Não sei. Eu acho que tem muito a ver com a mitomania, né? Mitomania. A pessoa que é perfeccionista, eu até descobri uma pessoa perfeccionista, aí eu descobri que o número dela de preferência era o 7, que representa o número da mentira. Então eu falei para ela, então, avalie essa condição aí do perfeccionismo, do dogmatismo também, e da mitomania, que a pessoa gosta de mentir, de enganar os outros e se enganar. Ok. A overpetógrafo David, você já comentou também, mas vale a pena repetir. Página 6, primeira linha, estrangeirismologia. Poderia esclarecer o termo Existenzangst? Esse termo alemão, tá? Eu sabia que ele ia chamar a atenção. Ele quer dizer angústia existencial, tá? Então você pode considerar aí como um sinônimo, talvez, né, da angústia humana. E também fatologia, página 7, terceira linha. Quais hipóteses o verbetógrafo teria para estranha melancolia em época de festejos natalinos e outras comemorações tradicionais? Poderia ser o Holopensene da época? Pode ser o Holopensene, né? Eu trago isso como hipótese, mas eu procurei ampliar para a questão então do extrafísico, né? Quantas consciências, então, que foram, por exemplo, nossos familiares, passaram, então,
né, pela dessoma, estão no extrafísico, são consciências. E nessas épocas, então, ocorrem muitas reuniões em família. Eu vivenciava essa condição, mas não entendia por quê. Aí eu comecei a analisar e verificar que, num determinado momento, eu sentia a saudade de pessoas que já foram, né, para a dimensão extrafísica, né, dos antepassados. E, então, você pode ficar numa condição assim do Holopensene, das consins, então, ficarem pensando, né, se fulano estivesse aqui conosco, se fulano não sei o quê, que saudade do Beltrano. E o Beltrano lá do outro lado também, né, como eu gostaria de estar lá comemorando, né, com a família e tal. Então, é justamente esse Holopensene, essa influência. Pode falar. Final. Outra questão muito séria e real é os imigrantes. Eu vejo nós de descendência alemã, a gente lembra os pais, os antepassados lembravam da terra natal. Isso é muito forte. Aí potencializa, né, essa sensação. E quem está longe da família também, isso tem muita influência. Aí pesa no Holopensene. Eu tenho uma outra questão. Eu não consegui Sim. mais folha, mas é assim. Nas minhas andanças, eu encontrei comunidades angustiosas, depressivas, tristes. E a gente tentava, de uma forma ou de outra, ser positivo, apresentar motivos para viver. Da onde que pode surgir isso? Que existe um grupo, um povo, uma comunidade que ela é depressiva, é triste, os cantos são tristes, as celebrações religiosas eram tristes. Eu fiquei pensando muitas vezes sobre isso. Aonde que pode ter a origem disso? Muitas vezes tem que ver o local, né? Às vezes as pessoas estão ali num local que o Holopensene já é assim em função do passado, de coisas que aconteceram ali, e às vezes muitos ressomaram ali, então vai se somando o fator ambiental e o processo consciencial. E aí, para você limpar isso é muito difícil, porque isso às vezes tem séculos, né? E aquilo vai se somando e não tem como, muitas vezes, oxigenar aquela condição, né? É porque a gente se contamina também. Eu Sim. percebia que eu, sem perceber, eu me tornei uma pessoa mais... Eu era professora. Eu me tornei uma pessoa, parece que mais triste, mais... Pessimista, às vezes, É né? bem interessante isso. Porque a pressão holopensênica ela é muito forte, né? Quando ela é assim, antiga e tem muita gente, a tendência ela é engolir o indivíduo, né? A pessoa sozinha. É um fato isso, né? Isso aí. Tá, obrigada. Só aproveitando aí, tem o próprio curso do professor Valdo, que ele falava no curso de reurbanizações extrafísicas, das ilhas de patopensenidade. As ilhas de patopensenidade. Então ele deu esse curso em Barcelona, eu assisti, deu aqui. E quem sabe lá em Santa Maria está se montando essa ilha de patopensenidade. Aí é quando você começa a construir igrejas, a situação de Mariana, que há um terremoto, há uma catástrofe para limpar isso, né? Então aí seria até medidas agora, dia 27 de janeiro de 2017, completa 10 anos do acidente da Boate Kiss. O que se pode se fazer em relação a isso? No sentido em que a cidade de Santa Maria tem várias cabeças, pessoas... 10 anos, né? Oi? 10 anos. Você falou 10. Ah, tá. E que tem uma universidade forte lá, tem pessoas pensantes lá. O que pode ser feito nesse sentido de poder reverter esse Holopensene aí, uma ilha de patopensenidade? Ok. Eu acho que eu responderia, talvez, muito bem essa questão se eu fosse, talvez, um evoluciólogo, ou o Serenão, talvez, ele entenda melhor, mas eu traço aqui algumas ideias, né, que, sei lá, talvez... Oi? Hipóteses, né? Então, eu acho que vai ser necessário que, bom, além das urbanizações extrafísicas, talvez algum trabalho com o Serenão, enfim, que possa fazer alguma alteração nesse sentido, mas eu penso nos habitantes da cidade de uma espécie de reciclagens coletivas, eu acho que eu posso chamar assim, das pessoas pararem de ficar indo atrás de crenças e começarem a fazer autopesquisa, começarem a deixar de lado a dependência de processo religioso do que for, né? Então, nós temos uma cultura bem patológica, né? Até superar tudo isso, eu não sei quanto tempo vai, né? Então, a cidade, por exemplo, ela tem uma questão que é uma cidade universitária, né? Então, tem muitas universidades
E isso eu acho que auxilia muito esse processo, né, para dar uma balançada, né? Nós temos uma igreja de um lado, um tanque de guerra do outro, mas nós temos universidades, né? Embora a maioria das universidades sejam controladas pela religião, né? Então tem o processo lá católico, né? Faculdades católicas, mas nós temos então a Universidade Federal, que em tese é isenta, então não tem processo, a não ser professores da própria universidade que possam ter Tem quantos um contexto voluntários da religioso. Conscienciologia? Quantas ICs, você sabe informar? Santa Maria. Santa Maria, saberia informar? Nós temos um núcleo de extensão do IPC, Só. né, que é vinculado com Porto Alegre, né, então daqui mais um tempo possa se tornar uma sede, então. E voluntários, se o Silvio me ajuda ali, acho que nós temos 10 por enquanto. No máximo 11, eu acho, né? Porque tem voluntários que pegam um tempo, depois eles mudam de cidade, muda a situação, né? Então tem toda essa implicação, né? Até Maria Tereza, que esteve Posso por contribuir lá. um pouquinho? Eu acho que alguma sementinha está sendo plantada. Já tem 4, 5 tenepsistas também, mais alguns aí se preparando. Uma feira do livro, onde a Conscienciologia participa lá já deve ser 13 anos, mais ou menos, dos quais eu participei 10 anos, depois vim para Foz. Então, e eu acho que alguma coisa você coloca ali, mesmo não sendo evoluciólogo ainda efetivamente assumido, na principiologia. Eu fiquei lendo ali quando você colocou a ausência do princípio do autodiscernimento evolutivo, a ignorância quanto ao princípio da autoconvivialidade sadia. São questões, né, que faltam, a adesão inquestionável dos princípios da vida doentia da Socin, que trouxe bem essa questão da que aconteceu lá com a boate, né, de cobranças e de toda essa questão aí, dos pais acampados na praça principal lá, com fotos de todo mundo. Eu acabei de chegar de lá agora também, a semana passada, e aí a gente fica na observação, porque no dia que aconteceu o episódio, eu estava na hora da TENEPS, que a minha TENEPS se prolongou também, e eu não sabia por quê. Quando eu voltei da TENEPS praticamente desacordada, eu escutava o barulho das sirenes passando na frente do prédio onde eu moro lá, né? Então, acho que alguma sementinha está sendo plantada lá também, inclusive com as palestras, com os cursos, dos quais o David chegou aos 17 anos para fazer o primeiro curso em Santa Maria, e de lá para cá ele continua ativamente, hoje ele já é professor palestrante. Então, há um grupo, né, bem otimista, o Silvio também está participando, e acredito que tem uma turma online aí também. Então, alguma sementinha, alguma coisa está sendo feita. Agora, pouco a pouco, essas pessoas também vão, às vezes, compreender que as tragédias, de modo geral, principalmente quando acontecem em grupo, elas não têm uma causa só no presente, né? Isso vem de trás. Então, essas vítimas atuais, às vezes, têm sua razão de ser, ou tem alguma causa, não querendo justificar nisso, mas quando você expande mais a abordagem, você começa a entender que deve ter algum motivo, alguma coisa que começou em outras existências. Que é bem né? difícil da gente entender, né? Assim, o que seria, né? Mas já ajuda a expandir a abordagem. E isso especialmente porque não atingiu moradores de Santa Maria, atingiu estudantes de várias cidades e até outros estados do Brasil. É isso que chamou muita atenção. Que migraram para lá, e justo esses e quantos que moravam em Santa Maria não estiveram ali. Outros de fora. E o processo é então, justamente de holopensene. É uma questão junta aquelas muito... pessoas que têm uma afinidade holopensênica, uma predisposição, né, ao acidente, aí é uma tendência daquilo precipitar. Né? Em neosinapsologia, página 8, última linha. Como podemos fazer a substituição de sinapses de alto assédio por neosinapses de alto amparo? Aqui eu vejo como reciclagem, né? Quando você faz a reciclagem intraconsciencial, reciclagem existencial, você vai mudando as suas sinapses. Ou seja, falando do holopensene também, os seus pensenes, como é que você pode fazer uma avaliação do seu conjunto de pensamentos, sentimentos e energia, né? Quais são os pensamentos que eu mantenho, quais são os pensamentos que eu retroalimento? Você começa a fazer uma análise, faz uma espécie de, o que a gente chama de pensenograma, né, se eu não me engano o nome. Sim. Que você vai fazer a análise, quais são os pensenes, quais são os pensamentos, sentimentos, energias no seu dia a dia. A partir daí você vai buscar
a modificação daqueles pensênios patológicos, né? Então, isso favorece o que você substitua essas sinapses, né? Neossinapses aí. Em mitologia, página 9, última linha. Poderia expandir o mito de a pacificação íntima ser apenas a ausência de conflitos internos? Isso aí tem a ver com aqueles outros mitos aí, que a felicidade também é a ausência de problemas, né? Então, pacificação íntima é a ausência de dificuldades ou de situações mais estressantes. O que acontece é que nós ainda não entendemos plenamente o que é essa felicidade aí que há tanto tempo se procura, né? Em busca da felicidade. Então, até tem um livro que eu cito na bibliografia, bem interessante, que para quem quiser verificar assim, a quantidade de mitos que a sociedade ela traz, né, é ali a 9ª referência. O mito da felicidade. Por que o que achamos que é certo é errado? Ou seja, há inúmeras ilusões por aí de formas de você ser feliz que na verdade não são. Aí eu trago, por exemplo, só um exemplo, o consumismo, né? Você tem aí propagandas de produtos que vão te trazer uma felicidade, que sempre tem, claro, a jogada de marketing, né? Uma pessoa feliz sorrindo do lado lá, não sei do que, né? Seja lá o que for. Mas você compra aquilo ali, né? Até o exemplo que tinha aí no comercial de margarina, né? Que era uma família feliz em roda da mesa ali, né? E que não existe em lugar nenhum, só na imaginação de quem trouxe esse mito, né? Então as pessoas acham que esse ideal aí, que não tem problemas, que isso aí é o máximo de felicidade, quando na verdade não é. Então, felicidade, se é que eu posso dar um conceito, talvez muito simplório, é de você estar ajustado com a sua ProEx, sua programação existencial, fazer um gerenciamento ou uma administração da sua própria vida, independente dos outros, de ir no bico dos outros, ou seja, você tomar conta de si mesmo, assumir o ônus que é você largar de mão das dependências, né? E que, na verdade, isso é um ônus positivo, né? Você agora não vai ter mais a quem culpar, você se torna responsável por você, né? E isso dá uma satisfação tremenda. Sou colega de voluntariado do David aqui em Santa Maria e admiro a maturidade dele no enfrentamento da angústia nessa vida humana. Em fatologia, poderia comentar na página 7, 9ª linha, de baixo para cima, sobre a necessidade de extravasar nas sextas e sábados? Parece cultural nos dias de hoje. Parabéns pela assistência. Ok, obrigado. Eu até imagino quem seja, pela forma, né? Pela energia que chega. Então, nós temos aí vários exemplos, né? Da sexta-feira ter aquele holopensene de sair para beber, né? Sair para a boate, sair para isso. Né? É a finalidade. Daí eu trouxe até o exemplo, né? Eu trago aqui de novo um convite, né? Que o chopp liberado das 18 às 20 horas. Bem na hora da angústia humana. Ou seja, você querer fugir dos seus problemas, não enfrentar a si mesmo e se afundar num copo de cerveja. Resumindo, né? Então é cultural, os jovens são impulsionados a isso, né? Eu sentia a pressão sobre mim. Por que eu não gostava de boate? Por que eu não gostava de beber, de fumar, disso e aquilo? Então eu verificava que a grande maioria dos jovens tinham esses hábitos e eu não. E eu ficava me questionando por quê, né? Então há uma técnica para os jovens que auxilia muito, que é a técnica da inversão existencial, né? Que você pode procurar livro, o IPC também, ou a Sinvexis, que é uma instituição especializada na infecciologia, né? Ao verbetógrafo David, estava pesquisando sobre angústia recentemente e vi uma matéria na qual o Hospital do Coração em São Paulo dizia que diariamente, pelo menos uma das pessoas que dão entrada no local pensando que estão infartando, recebem como diagnóstico a angústia. O que você poderia falar a respeito? Essa é uma novidade para mim, eu não tinha ouvido falar. Obrigado por compartilhar essa informação. Mas aí você pensa na angústia, está relacionado o quê, né? Sentimento, cardiochakra. Como é que é? Será que é? Então a questão do cardiochakra. Sim, tem a síndrome do coração partido. Exatamente isso. A pessoa acha que está infartando, está com aperto aqui, uma opressão, e não está, de fato não está infartando. Então é um processo mais ligado às energias que a medicina não admite. Mas é uma opressão muito forte e aguda no cardiochakra que dá essas sensações. Daí eu até coloquei na coloquiologia ali que tem a coração na mão, coração partido, algumas expressões populares da cultura brasileira. Qual a ligação da angústia com a ansiedade?
está diretamente relacionado. Então, como a gente traz o conceito na definologia, que é angústia humana, ela então é o conjunto desses estados, né? Aí você inclui ansiedade, vazio existencial, melim, tristeza, depressão, vários patológicos que a grande maioria das pessoas procura fugir disso, né? Então, a ansiedade tem relação no momento que você fica numa inquietude, você não aceita as coisas, o que tem um tempo certo, né? Você quer se precipitar demais e isso te dá uma frustração. Então, em razão disso, você cai no holopensene também. Qual foi o resultado visto e vivenciado por você desde o momento em que propôs escrever o verbete e até a defesa do mesmo? O resultado? Como foi essa sua vivência de lá para cá? Eu posso dizer que esse verbete, ele faz muita evocação, né? Então eu acabei relembrando várias situações do passado, né? Como que eu superei tudo isso. Obviamente, muitas consciências eu percebi que se aproximavam para receber uma assistência, uma orientação, e eu achei muito interessante a escrita, o quanto de ideias que vieram. Eu tive que, digamos, diminuir bastante, porque já tinha dado umas 15 páginas, e ia ficar muito extenso, né? Então, compactar. Então, assim, é um assunto que vale a pena ser estudado, aprofundado. Quem sabe um livro, alguma coisa nesse sentido, né? Futuramente. Que vai ajudar muita gente. Patologia, página 6, final da segunda linha. Como você ligaria as automimeses dispensáveis com o tema angústia humana? Quando você está... Bom, acho que a pessoa deve entender a questão da automimese, né? A repetição de hábitos inúteis para a própria evolução. Se você fica nessa automimese, você não modifica as coisas, você está com a tendência a cair na angústia, ou seja, a insatisfação pessoal, o vazio existencial e o desajuste da sua proex, né? A cada vida humana você veio para evoluir, para fazer mais coisas. Agora, você imagina a pessoa que já vem angustiada há várias vidas, né, magoada, e isso vai se, vamos dizer assim, perpetuando e se solidificando, né? Então é um processo mais crítico. Ao verbetógrafo David, em Principiologia, página 7, primeira linha. Gostaria que ampliasse o princípio da profilaxia das ilusões intrafísicas. Profilaxia das ilusões intrafísicas, né? Então, eu posso considerar que a técnica da Invexis para o jovem, ela vai justamente nisso, de você fazer a profilaxia das bobagens que nós temos por aí. Você começar a ter mais discernimento, racionalidade. O que a sociedade traz, os valores, né, a cultura geral. Você está se sentindo meio deslocado nessa cultura? Quais são os teus valores, né? Como está a tua proex? Então, é você fazer essa autopesquisa, essa autoanálise necessária. Binomiologia, página 8, primeira linha. Poderia explicitar o binômio inibição comunicativa-angústia? Visto ser a comunicabilidade um item basilar da PROEX, acho importante expandir sobre essa questão. É muito importante mesmo, porque eu vivenciei também a inibição comunicativa antes, que é uma situação que você acha que não tem nada de importante para dizer, então você se cala, né? Ou você acha que falar em público é algo que vai te causar algum problema, uma ameaça, quando a situação é pelo contrário. Então, por exemplo, para superar essa situação, eu até escolhi a profissão do direito, que aí você é preciso forçar a intelectualidade, né, em razão da quantidade de estudos, a comunicabilidade você desenvolver e a própria docência conscienciológica, né, que é excelente para quem quiser desenvolver isso aí. Que é muito importante, você precisa fazer tares, comunicar, né, é essencial, é a comunicação da consciência. Como que essa comunicação vai ficar retraída, né? E o processo da angústia vai realmente levando a uma não comunicação, a tendência da pessoa a entrar na depressão e vai se isolando, e aí realmente a comunicação vai diminuindo. Só mais alguma questão, alguma pergunta? Tudo bem, estamos chegando no horário. David, eu queria te agradecer, foi excelente pegar um tema como esse, né, expandir. Agora eu acho que você está devendo um pouco mais, acho que você tem condições e gabarito para já fazer mais verbetes aí para a gente, porque realmente você argumenta muito bem, né? A sua linha de raciocínio ela é muito, muito boa. Vamos ver se você investe nisso, tá ok? Obrigado. Queria agradecer a presença de todos aqui no tertuliário, os teletertulianos, e chamar os comerciais, por favor. Boa tarde. As assinaturas no livro de presença, 33. 10 perguntas presenciais, 28 perguntas online. Temos 4 recados. Cláudio, programa Verbetografia. Rodrigo,
curso Riscomania e Mecanismos do Vício. Márcia, curso Autoprofilaxia. Patrícia, acoplamentário. Depois de um tema tão impactante como esse, angústia humana, eu convido a vocês para esse tema, que é o programa Verbetografia, EAD. O curso começa agora no primeiro semestre, daqui a 11 dias, 25 de fevereiro a 19 de maio. Estrutura 12 módulos com aulas vídeos e aulas online. E há também um programa Verbetografia semipresencial para quem reside em Foz e começa dia 8 de março. Também com 12 módulos e com aulas presenciais à terça-feira. Maiores dúvidas, maiores informações, podem perguntar para o telefone 3525-2652 ou e-mail caec@caec.org. Muito obrigado e até lá. Boa tarde, tertulianos, teletertulianos. Fiquei muito feliz com o tema do David. Parabéns, David, pelo tema. E vou aproveitar um gancho. Nós falamos bastante aqui, né? David falou bastante sobre vício, né? E o porquê essa fuga, né? O curso que eu vou estar ministrando sobre riscomania, o tema principal dele é o vício nas situações de risco, mas principalmente ele tenta responder essa pergunta. Qual hábito representa um risco para a sua vida? Qual hábito representa um vício na sua vida? É o quê? É o risco? É a comida? É a velocidade? O que você usa para preencher aquele vazio consciencial para fugir justamente do solilóquio, da autoconscientização, do autoconhecimento e justamente da autorreciclagem, né? Então o curso ele vai ser no dia 28 de fevereiro. A temática principal é a riscomania, com base nas minhas experiências pessoais, aí nos meus estudos desde 2007, mas principalmente o risco para mim era o meu vício, mas qual é o seu vício, né? Então venha para o curso no dia 28 de fevereiro justamente para a gente juntos tentar chegar à resposta dessa questão. Tá? Vai ser na Reconsciência, ali no Discernimento, tá? Na sala 102, aqui no bairro Cognópolis mesmo, no dia 28 de fevereiro, das 9 ao meio-dia e depois das 3 horas às 18h30, é um dia só, o investimento é R$120, tá? As inscrições você pode fazer pelo e-mail reconsciência@gmail.com ou pelo telefone 9993-2000. Obrigado. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. Eu estou aqui para divulgar o curso Autoprofilaxia, Autoconsciencioterapia na Prática. Esse curso também tem relação com verbete, porque pode ser uma maneira de você trabalhar as suas angústias, né? O curso Autoprofilaxia é um curso de consciencioterapia intensiva em grupo. E ele vai acontecer aqui na OIC, dos dias 19 a 21 de fevereiro. Então, no próximo fim de semana, começa na sexta-feira às 14 e depois sábado e domingo das 8h30 às 18h. O que a gente faz nesse curso? Nós vivenciamos as 4 etapas da autoconsciencioterapia, que são a autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação. A ideia é fazer esse trabalho em grupo, né? E o pré-requisito é a pessoa ter um curso de entrada da Conscienciologia ou ter sido evoluciente na OIC. Você pode ligar para o telefone 45 30 25 14 04 ou para o celular 45 99 71 5719 ou ainda mandar um e-mail para cursos@oic.org.br. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, eu gostaria de convidá-los para o acoplamentário com a temática Parapsiquismo Intelectual, que acontecerá no último final de semana de fevereiro. Os EPICONs são a Cristiane Ferraro, a Miriam Sanches e o Hernani Brito. O acoplamentário é um curso de campo sem pré-requisito. Isso quer dizer que você não precisa conhecer nada de conscienciologia para participar desse curso e buscar a desenvolver a clarividência, a psicometria e conhecer um pouco mais da realidade extrafísica do seu entorno. Os interessados devem procurar a recepção do CAEC. O telefone é 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Consim holoreciclável.
da especialidade Ressexologia, da verbetógrafa Marta Ramiro. Boa tarde.